Olá, pessoal, pedagogos da turma de pedagogia da Escola CESP. Mais uma vez aqui com vocês, agora com a disciplina de metodologia do ensino da matemática nas séries iniciais. É importante colocarmos que a matemática está no nosso dia a dia e que ela faz sentido, ela não é algo abstrato, ela faz sentido. Então a gente vai ver essa disciplina com alguns tópicos especiais para como trabalhar com essas crianças desde a educação infantil, o ensino fundamental e ensino médio, para que ela tome gosto pela matemática no seu dia a dia. Para iniciar, vamos primeiro compreender o que é matemática. Primeiro a criança, a gente como educador e mediador, professor, precisamos passar isso para o nosso aluno, para que ele se apaixone pela matemática e possa compreender ela de uma forma mais simples. Que sabemos, de acordo com os dados atualmente, a matemática ela é uma das disciplinas que os alunos têm mais dificuldade. Isso é baseado desde a educação infantil até o ensino médio. Quando chega no ensino médio, a coisa ainda tende a declinar ainda mais em relação ao aprendizado da matemática. De certa forma, percebe-se que pode ser, é a forma como o professor trabalha desde cedo com essa criança. Então, temos que ter, a gente como pedagogo, temos que ter muito cuidado com a forma com que a gente trabalha essa matemática. Mas o que é a matemática? A palavra matemática vem do grego e quer dizer ciência, conhecimento. Essa definição bem geral, mas já vamos ver por que ela se aplica tão bem quando pensamos no surgimento dessa ciência. Seu objetivo é estudar medidas, quantidades, espaços, estruturas, ainda que essas coisas estejam em um mundo abstrato. Inicialmente, ela aparentemente é abstrata. Porém, em todos os momentos, a gente percebe a matemática em nossa vida. Desde seja quantificar os meses, o dinheiro, uma sala de aula com suas medidas, as formas geométricas. Então, em todo lugar, a gente se encontra a matemática. Por que pensarmos que ela está distante? Cada vez ela está mais próximo. E é preciso que a gente conheça a matemática a fundo para que a gente possa se apaixonar por ela e fazer com que nosso aluno também se apaixone pela matemática, de forma que ele vai aplicar no dia a dia, onde ele vai dar importância maior ainda, para que ele possa aplicar de forma eficaz. História da matemática. Contar é uma das primeiras coisas que o homem aprendeu a fazer, mesmo antes da escrita. E a aquisição desse conhecimento é um processo natural. Por exemplo, ninguém precisa aprender a sucessão dos números para saber que 4 pedras são mais do que 3 pedras. Então, é o dia a dia, desde a antiga Grécia, que já vem a contagem, eles precisavam lá para contar os seus animais e era contado de acordo com cada animal, era uma pedra. Então, começou a entender a quantificar. Por quê? Se chegasse o final do dia e viesse a mesma quantidade de ovelha, a mesma quantidade de pedra, o dono do rebanho estava com todas elas. Se faltasse alguma, então a quantidade de pedra não seria a mesma. Então começou a compreender, a quantificar, a necessidade de quantificar. Então, é essa a importância que a criança, mesmo sem saber ler e escrever, ela já compreende a importância do número. E ela pode, nos primeiros anos de vida, já saber que ela tem uma boneca, que ela tem 2 bonecas, que ela tem um carro, que ela tem 2 carros, e que a quantidade que o colega tem é mais ou menos do que o que ela tem. Então, ela já começa a fazer esse comparativo, onde dá importância à matemática, que até aquele momento ela não compreende que é realmente necessário. Aos poucos ela vai compreender e perceber que isso pode sistematizar, que aí quando a gente vai para a escola, o aluno pequeno vai para a escola, que ele já vai com algum conhecimento e o professor vai fazer com que ele sistematize todo esse conhecimento que ele já tem, aprofundando ainda mais.
Quem inventou a matemática? Né? É de praxe a gente conhecer várias pessoas que dizem assim, eu queria saber quem inventou a matemática, mas de uma forma irônica, né? De uma forma que já chega a diminuir o que seria a real matemática. Né? Então, quem inventou a matemática? Como a matemática engloba esses processos naturais, é difícil apontar um inventor, já que todas as civilizações precisavam utilizá-la de alguma forma frequentemente. No entanto, passamos a ter registros escritos a partir de 3000 a.C., quando os babilônios e os egípcios começaram a fazer cálculo, usando aritmética, geometria, para as construções, comércios e estudo astronômico. Então, veja, né, que não tem um real inventor, mas que as necessidades dos povos daquela época, né, foram pouco a pouco criando a matemática por necessidade do dia a dia. Veja a comparação. Né? Então, primeiro surgiu essa necessidade, que a gente até percebe que os templos, né, construídos naquela época têm formas geométricas. Né? Então, aí já veio a necessidade de cálculos para ver como seria construído, o que seria necessário, e aí entra um pouco da engenharia, né, daquela época. Assim como a agricultura precisava, os comércios começou a necessitar, né, dessa matemática. Então veio esse surgimento, porém a gente percebe que iniciou mais ou menos, né, por esses povos. Esses conhecimentos também eram utilizados por outras civilizações, como a chinesa e a do Vale do Hindu. A forma como os povos trabalhavam a matemática era bem diversa, principalmente quando se trata da escrita matemática. No entanto, muitos fundamentos da matemática elementar foram desenvolvidos de forma semelhante por povos geograficamente distantes. Então, veja aí que já vinha de outros tempos e que a forma de escrever ou de representar era diferente. Tanto é que a gente tem os algarismos romanos, né? Então, cada povo tinha uma forma diferente de representar, né, esses números, essa quantidade. Às vezes era só um traço, às vezes era só uma bola, às vezes era já de acordo com os povos diferentes, né, diferentes formas, mas cada um tinha uma forma de representar esses números. A importância dos gregos. Você provavelmente já ouviu dizer que a forma como estudamos matemática hoje é uma herança da Grécia Antiga. Isso porque a partir do século 8 a.C., os gregos sistematizaram todo o conhecimento que existia até então em livros e textos. Então, a gente percebe que de acordo, né, com o material estudado, né, que a matemática ela tem uma descendência, né, da Grécia. Né, as necessidades iniciaram lá. Então, o que mais os livros colocam é que ela veio, né, da Grécia. A aritmética e a geometria se dividem em campos bem determinados, e daí surgiam figuras importantes, muitas das quais dão nome aos teoremas bem famosos que a gente conhece, né, como o de Pitágoras, de Tales, de Mileto e Euclides, que é a euclidiana. Né? Então, a gente ouve muito falar, né, nessa parte que coloca, né, sobre a aritmética e a geometria. Né? E aí vem, já dado devido ser essas pessoas que tiveram, né, essas primeiras ideias sobre a aritmética e geometria, então foi designado, né, aos nomes deles, desses estudiosos. A matemática no mundo moderno. Já no século 9 e 10, durante a era de ouro do Islã, os matemáticos árabes desenvolveram ainda mais a matemática grega, incluindo o trabalho dos matemáticos persas. Os cálculos fizeram bem mais complexos e tanto a aritmética quanto a geometria viram avanços consideráveis, né, principalmente com a introdução das funções de trigonometria, as fórmulas trigonométricas. Outros campos prosperaram, como a análise combinatória e análise numérica e álgebra. Então, percebe que foi um patamar, foi iniciando bem simples, né, com a necessidade de quantificar mesmo, porque queriam saber a quantidade. Vamos iniciar aqui com a agricultura, com o comércio, mas aí ela foi ampliando à medida da necessidade, assim como ela pode ampliar ainda mais, né, da agora para frente. Né, com essa parte tecnológica,
né, ela vai ampliar, cada tempo passa, dependendo da época e da necessidade. Então, e aí foram surgindo, os cálculos foram ficando bem mais complexos, né, devido a essas construções, e principalmente essa área de trigonometria que a gente vê na engenharia civil, no cálculo 1, 2 e 3, tudo a gente vê nessas áreas aí, nessas disciplinas de matemática, especificamente de matemática. Então, isso surgiu como? De acordo com a necessidade que eles foram enfrentando no dia a dia, principalmente em relação às construções da época. Matemática básica. A matemática básica consiste realmente na base, é o necessário para passar adiante para os conteúdos mais específicos de álgebra, geometria e estatística. O básico se divide majoritariamente em duas áreas, os conjuntos numéricos e as equações de primeiro e segundo grau. Uma coisa importante é ultrapassar o método do decoreba. Muitos desses assuntos utilizam fórmulas matemáticas para resolver seus problemas e você não precisa parar de utilizá-lo. É importante, no entanto, saber como se chegou à fórmula e por que elas funcionam. Por que é importante cada momento que vai dar um conteúdo, aprofundar, né, na história desse conteúdo. Né? Então, eu estou vendo os numerais, então eu vou ter que contar a história dos numerais. Né? Eu estou vendo equação do primeiro grau, então vou passar primeiro a história, para eles perceberem que foi uma necessidade, né? E que as fórmulas foram criadas de acordo com o real, que ela não está solta no ar e é uma fórmula decoreba, que eu tenho que decorar aquilo ali e pronto. Não, porque uma fórmula ela foi criada para facilitar o cálculo, mas que ela pode, né, ser ampliada, ela pode ser reformulada e encontrar outras formas de resolver o problema e encontrar o mesmo resultado. É isso que nosso aluno e nós como mediadores temos que mostrar, né, para eles, que eles podem sim encontrar outras formas para dar sentido, né, à matemática e resolver os problemas cotidianos, que é para isso que a matemática, né, serve e é utilizada. Veja só, aqui o conjunto numérico, que isso aqui é a base, né, é a base de tudo. Né, se conhecer esse conjunto, é como se fosse bolas pequenas, né, dentro dessas outras bolas. Então a gente inicia aí com o conjunto dos números naturais, né, que são conjuntos, onde tem os números, né, de 0, né, a 9, e aí a gente dá sequência nos outros. Então esse é o conjunto dos números naturais. Então dentro dele, aí depois a gente tem os números inteiros, né, que dentro dos números inteiros está o natural. Vocês percebem que ele está aí, o natural está dentro, né, do conjunto dos números inteiro. Por quê? Porque dentro do inteiro temos, como costumamos dizer, números positivos e negativos. Né? Então, se natural ele é todos positivos, né, então dentro dele também o inteiro vai se conter, porque é positivos e negativos. Também temos os números racionais, né, que nele está tanto o natural quanto o inteiro e vai só ficando mais complexo, porque dentro dos números racionais nós temos o real, né, o irracional, racional e irracional, né, e aí subdivide em reais e os números mais complexos, né, então é uma junção de tudo. Então cada conjunto desse aí vai iniciar um processo para começar depois os problemas, né, para ser resolvido. Depois vem a equação do primeiro grau, do segundo grau, e daí vai que a gente vai ver as incógnitas, descobrir os valores que estão camuflados, e aí começa a matemática. Esses são os primeiros passos da matemática em forma de cálculo. E aí a gente vê lá no conjunto dos naturais, que aí a gente vai ver as operações, as 4 operações, adição, subtração, multiplicação e divisão. E aí começa a destrinchar a matemática, até ficar de uma forma mais complexa, quando a gente vai ver álgebra, né, trigonometria, e daí vai o processo, né, de compreensão da importância da matemática. Equações do primeiro e segundo grau. As equações são uma forma de formular problemas envolvendo uma igualdade e uma ou mais incógnita, ou seja, valores desconhecidos. Resolver uma equação é encontrar o valor desconhecido por meio de operações matemáticas. Para dominar esse assunto e seguir e resolver
as equações de primeiro e segundo grau, ou seja, como uma ou duas incógnitas, é preciso saber escrever as expressões algébricas, fatorar, fazer operações com as expressões, saber na ordem de resolução, escrever sistema de equação e entender equações irracionais. Então, ela começa de uma forma mais simples, né, no processo de ter uma incógnita, aí depois vai aumentando com duas incógnitas, o processo de estar em forma de problemas e eu compreender como armar essa equação, né, até aí o formato de equação irracional, né, que a gente tem que precisar, desde o início, compreender o que é fatoração, o que é decomposição, para poder chegar no finalmente de uma equação. Matemática no Enem, a prova de matemática e suas tecnologias, né? No Enem ela é definida, é um nome específico, que não é a matemática em si. Por quê? Porque nela é colocada que vai bem além do cálculo, com fórmulas básicas, ele vai para o conhecimento cotidiano, né? Porque ele vai vir mais em forma de problema, não dizendo que não vem algo que possa colocar em específico as fórmulas. Porém, como foi colocado no início, as fórmulas elas podem ser criadas também, além daquele só, né, que você decorou. Porque é colocado, né, a prova em relação às tecnologias, porque é utilizada, vai mais além do que a matemática de sala de aula, mas a matemática do dia a dia e tecnológica, que é o que a gente vive atualmente. Mas quem acha que basta saber ler os gráficos, texto, está enganado. Também é preciso dominar bem os conteúdos abordados. Entre os mais pedidos estão as funções matemáticas, questões de raciocínio lógico, cálculo da área, volume, perímetro, porcentagem, razão entre grandezas, regra de 3, notação científica, sistema de medida, probabilidade, análise combinatória. Então, nessa avaliação de forma nacional, né, que é o Enem, é cobrado, vai bem mais além, né, a matemática, em relação à questão de probabilidade, de gráficos, principalmente a leitura de gráficos, né, que hoje a gente não vê leituras de gráficos só em matemática, mas em qualquer outra área de estudo a gente vê gráficos, né, é preciso compreender esses gráficos, mas e além disso, né, é pedido várias outras coisas para medir o conhecimento do aluno, não só o conhecimento que está ali, que ele adquiriu durante os anos de estudo, mas o conhecimento também, né, do dia a dia que ele viveu durante todo esse período, né, que ele estudava. Então essa foi, né, a nossa aula, né, de hoje, para poder compreender a matemática de uma forma mais simples, né, e podermos passar essa matemática de forma simples, que a gente possa fazer com que o aluno se apaixone por ela, né, e que possa colocar ela em primeiro plano e sairmos desse índice que está lá embaixo, né, e subirmos um pouco, porque o nosso país necessita, as nossas escolas, os nossos alunos necessitam aprender um pouco mais.